Acho que tá mais do que provado que vivemos em tempos de conspiração e meias-verdades, não é? Pós-verdade, inclusive, foi a palavra do ano passado, não é à toa. Dizer mentiras usando apenas verdades conectadas a seu interesse é a maior arma da guerra que vivemos, a web-guerra. Você notou que de um tempo pra cá tá todo mundo enlouquecendo e ficando cada vez mais agressivo? Pois é, as redes sociais nos colocam em posição de guardar uns aos outros e isso tá pirando todo mundo. Ficamos olhando uns para os outros como num panóptico de Bentham, aquele descrito por Foucault, e julgando, olhando para tudo que se fala, se posta e se pensa a todos os momentos, e punindo com palavras, agressões e boicotes assim que necessário. Isso parece bom, mas se continuarmos assim, olho por olho e logo menos estaremos todos cegos. E aí, suave, de boas, assustado que nem eu com as reações do último vídeo? Pois é, furamos a bolha. Sinistro, mas prova tudo que eu tava tentando dizer até aqui, não é? Aceitar qualquer teoria só porque ela explica algo diferenciado é cilada. E agora que já vimos a força de um conspirador e o poder do seu exército, chegou a hora do mais legal. Como criar uma teoria da conspiração. Como ter a sua própria teoria circulando por aí. Olha, em momentos normais eu ia falar pra vocês jogarem a teoria no grupo da família e ver o caos. Mas depois dos comentários do episódio 1 é melhor não fazer isso. Vamos aprender como criar uma teoria da conspiração para que a gente possa finalmente se blindar e se proteger delas. E de adicional, tudo que eu falar para conspiração serve também para fake news. O modo de criar é o mesmo, baseado na distorção da realidade. Enfim, vamos começar? Prepara seu chapeuzinho de alumínio, ativa sua paranoia favorita e vamos lá. Número 1. Pegue um fato marcante para o mundo ou uma grande verdade da ciência. Para a conspiração pegar, o ideal é que trate de um acontecimento de grandes proporções que envolva conflitos, polêmicas e paixões. Implantação de chip, manipulação de dinheiro, roubo de órgãos ou temas de sexualidade e moral são os que melhor funcionam. Então, quanto mais absurda a notícia, mais pessoas irão se atrair com ela. Mas não se esqueça de sempre referenciar a realidade. Quanto mais pontos o seu leitor já souber e fizer parte da realidade dele, melhor manipulação você fará. E não se esquece de escrever em caixa alta, porque aparentemente todo teórico da conspiração gosta de um caps louco. Diga, você está sendo enganado até agora. Por quem? Qualquer um que seja poderoso e meio desconhecido. Quanto mais aleatório, melhor. O governo, os Illuminates, empresas, Ali, o Corinthians, qualquer coisa que não dê pra pessoa ir conferir de verdade. Depois, faça referências ao passado. As pessoas normalmente não sabem muito sobre história. Sério, falando como professor e chorando por dentro. Quando você coloca fatos históricos, o argumento ganha mais força. E não precisa se preocupar com a verdade não, isso aqui é só uma referência. Ninguém vai no Google conferir. Nesse momento, tente sempre lembrar que se a sua frase começar com "todo mundo sabe que", você vai manipular melhor porque é coerção de grupo. Lembra do vídeo passado? Número 3. Escolha entre os fatos da realidade apenas os que interessam a você. Os que não concordam são todos mentirosos ou fazem parte da teoria e estão tentando te manipular. Essa é a hora de citar Força Aérea Brasileira, NASA, FBI, Exército, qualquer um mais poderoso que o grupo, para provar tanto se eles abraçarem a sua teoria ou para provar que eles são a própria teoria. E não se esqueça, fonte é sempre sem identificar, ok? Se a pessoa pressionar de onde você tirou isso, invente. Ou diga que não tem fonte justamente porque o governo oculta. Lembre-se, jogar a culpa no governo sempre funciona, beleza? Diga que os dados vazaram, vale qualquer coisa. Número 4, agora é hora de criar. Pegue um blog, uma página, um grupo, busque pessoas para concordar contigo e guarda isso porque vai ser importante lá no ponto 6. Número 5. Negue a ciência, a evidência e a racionalidade. Diga que cientistas fazem parte de uma seita. Diga que são todos vendidos. Número 6. Agora é hora de ignorar a sua própria lógica. Então, pegue poucos cientistas que confirmam a sua tese e use eles de argumento. Bem, não dá para ser dono da verdade, não é? Então você precisa de alguns cientistas, mesmo que até agora você só tenha falado mal deles. Mas é que grande parte da população tem uma certa máxima de concordar com a ciência só quando ela concorda conosco. Então, pegue parceiros que também buscam esclarecimentos via ciência. Mesmo que a comunidade científica seja composta por pessoas diferentes do mundo inteiro,
Se aquele cientista está com você, todos os outros são mentirosos. E por isso que é importante ter um meio de comunicação nessa hora. Quanto mais fontes falsas você tiver, mais credibilidade vai dar para a parada. As pessoas não sabem conferir a veracidade de um meio de comunicação. Bem, feito tudo isso, é hora de partir para o ataque. Primeiro, crie uma ameaça iminente. Espalhe o desespero e trabalhe com o medo, porque isso faz as pessoas engolirem mais fácil suas meias verdades. Diga que quem não segue a teoria sofrerá as consequências em breve. Comece a ameaçar pessoas que não acreditam em você e diga que o discurso delas só prova mais ainda sua teoria, mesmo que não prove. Como você já impôs o medo, é hora de fazer as perguntas maliciosas. Mencionar fatos aleatórios mal explicados também é ótimo. A teoria perfeita é aquela que consegue juntar mentiras do agora com mentiras de personagens históricos. É perfeito. E pronto! Com essa formulinha em mãos, você mesmo pode criar sua teoria da conspiração nos comentários. Vamos testar? A melhor teoria vai ser lida no próximo vídeo, ok? Mas agora, falando sério, as teorias da conspiração nascem como uma resposta ao medo do desconhecido. E não é à toa que os Estados Unidos amam uma teoria da conspiração e a maioria das nossas teorias são importadas dos gringos. Veja, lá é o governo que mais investe em espionagem e poder de controle. É quase natural gerar paranoia nas pessoas. E como eu disse, as teorias partem da realidade. Portanto, ninguém está dizendo para negar tudo. Há uma grande linha que separa a ingenuidade da paranoia. Eu entendo que o medo existe. E também existe uma vontade de que a nossa vida pareça uma série da Netflix emocionante com fatos bizarros. Isso grita em nós, mas é preciso achar um meio termo. Desconfiar e duvidar é fundamental no processo de conhecimento, mas sem se perder na busca e tendo um método para confrontar a realidade. E o nome desse método, segundo as fontes que eu usei para embasar o meu vídeo, é desconfiado inteligente ou cético sábio. Bem, vamos pensar aqui. Tanto o cético sábio quanto o teórico da conspiração começam do mesmo ponto. A real noção de que as coisas podem não ser o que parecem e que podem sim estar completamente erradas. Isso em si não é sinal de loucura ou delírio. Inclusive, os maiores sábios foram considerados delirantes. Giordano Bruno e Galileu sofreram até as últimas consequências por defender suas teorias astronômicas que na época eram coisa de louco. E eles estavam certos. Há tantos outros exemplos que está provado que o problema não é a hipótese maluca. O que separa o teórico da conspiração do cético sábio é o que ele faz com a sua hipótese. Ou seja, o método de investigação e como isso é apresentado parece definir os dois tipos de sujeito. Ponto a ponto seria assim. Primeiro, a evidência. Os céticos sagazes sabem que hipóteses não duram para sempre sem uma evidência. Um boato pode até durar por um tempo, mas eventualmente tem que aparecer algum tipo de prova, ou senão teremos que abandonar essa evidência. Então, se essa teoria em questão está há tempo só com uma hipótese maluca no ar, desconfie. Mas claro que isso não é o suficiente. Então o próximo passo é perceber uma falácia do teórico da conspiração, que é sempre jogar a loucura dele pro seu colo, dizendo, prova aí então. Isso não faz sentido, que o ônus da prova cabe ao acusador. Então, para contestar a realidade é necessário algum tipo de prova. Se as provas são bem consistentes, desconfie. E como disse no vídeo anterior, acreditar em teoria da conspiração tem a ver com prazeres emocionais. Sentir que os outros são idiotas e você sábio faz bem pro nosso ego. Nossa vidinha é meio parada, meio inútil mesmo. E nesse momento nós temos a posse de uma verdade que nem nenhum pesquisador do mundo tem. Porque todos eles são vendidos e nós só sabemos a verdade. Entende como esse é um problema bem mais profundo do que só conteúdo? Claro, todo mundo quer só a verdade. Então, para qualquer tipo de coisa que você ouvir, é necessária uma confiança básica. Seu medo é compreensível, todo mundo tem medo de ser feito de idiota. Mas isso tem um limite, e o melhor caminho é perceber que é possível ser cético enquanto acredita na humanidade. Essa é uma terceira via. Assim, eu afirmo, teorias da conspiração não são realmente um problema de inteligência, mas de emoção. São feridas emocionais em busca da verdade e, portanto, não tem como argumentar e passar racionalidade para o teórico da conspiração, porque não tem a ver com argumento.
O melhor jeito de dialogar com essas pessoas é tentar usar histórias, não enfrentar os oponentes desafiando a visão deles de mundo. Em vez disso, é melhor tentar usar explicações que sintonizem com a crença que essa pessoa já tem. As pessoas se envolvem mais com narrativas emocionantes que tenham a ver com elas. Mesmo que você esteja certo, a sua forma de falar é mais importante do que o que você está falando. Tente demonstrar conforto, gentileza e amor, porque foi aí que começou o problema do teórico da conspiração. A escolha que enfrentamos não é entre ser alienado ou ser maluco, mas é entender que todo mundo pode ter fragilidade na nossa mente. Todo mundo pode cair nesse misto de paranoia com loucura. E muitas vezes, os teóricos da conspiração só estão em fuga de alguma coisa, como se fosse um mecanismo de defesa para negar a realidade. Mas se nenhuma dessas táticas funcionar, vira as costas e vai embora. É o paradoxo do diálogo e da tolerância. Não dá para conversar com alguém que não fala a mesma língua que você, sem tradutor ou vontade do ouvinte. E não dá para tolerar quem tem como fim acabar contigo. Você fez sua parte. Segue seu rumo, menino Charlinho. Que é o que eu vou fazer agora. Continuar essa série outra hora. Faltou trabalhar ainda a história da loucura do Foucault como um último vídeo, mas deixa estar. Hoje é o último episódio da temporada 1 da Semana da Loucura. Então da próxima vez que alguém vier pra cima de você com teoria da conspiração, já sabe o que fazer, né? Envie o Normose pra pessoa. Se gostarem, eu continuo a temporada 2 mais pra frente. Diz aí, por hoje é só. Eu não sei se alguém chegou até o final, então comenta aí. É isso, e até a próxima semana, às 4h20.